De Brasília, a repórter Edilene Lopes tem informações. Edilene, boa tarde para você. Boa tarde para você. Boa tarde, Eustáquio Ramos. Boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Itatiaia. Pouco antes da morte de Fouad Noman, que nós soubemos em primeira mão, quando as minhas primeiras fontes disseram que Fouad havia morrido, e poucas pessoas sabiam disso. E eu enviei mensagens para a prefeitura, para as maiores autoridades do partido, e nós aguardamos um posicionamento oficial da prefeitura, também respeito à prefeitura e à família de Fouad Noman, para informarmos que ele havia falecido e o evento do partido tinha sido cancelado poucos minutos antes. Com a piora do quadro de saúde de Fouad Noman, os organizadores desse evento nacional, que aconteceria em Belo Horizonte, começaria amanhã e terminaria no sábado, acabou sendo cancelado. O evento estava mantido até então, mas poucos minutos antes do anúncio da morte de Fouad Noman, também houve um cancelamento, conforme nós informamos em primeira mão, desse evento, que contaria com a presença de Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do partido, do governador do Paraná, Ratinho Júnior, que é um pretenso candidato à presidência da República, de Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que também pode ser candidato ao governo do Rio de Janeiro. As grandes figuras do PSD estariam em Belo Horizonte para a realização desse evento. Na verdade, é um evento anual que o PSD realiza em capitais diferentes todo ano, e desta vez seria em Belo Horizonte. E um dos pontos desse evento seria uma homenagem ao prefeito Fouad Noman, que estava afastado por causa desse tratamento de saúde, mas seria homenageado. E na programação desse evento, que nós detalhamos ao longo dos últimos dias, tinha uma visita à prefeitura de Belo Horizonte, hoje comandada pelo prefeito interino até então, Álvaro Damião. Amanhã, às 15h, as autoridades estariam na prefeitura fazendo essa visita. E também outros eventos estavam dentro da programação desse encontro, como, por exemplo, a apresentação de pesquisa com perspectivas sobre cenário eleitoral para 2025 e 2026, encontro de prefeitos de todo o partido, deputados e senadores, ministros, todos estariam presentes nesse evento que foi cancelado agora há pouco antes da morte de Fouad Noman. Agora, um ponto importante é que as duas figuras mineiras, que são as principais do partido hoje no cenário nacional, não estão no Brasil. Alexandre Silveira deve voltar amanhã à noite, ele está na missão internacional com o presidente Lula no Japão, e Rodrigo Pacheco também acompanha essa missão. Pacheco só deve ou deveria voltar no final de semana, e Alexandre Silveira já voltaria amanhã à noite para participar do encontro na sexta e no sábado. Então eles devem ter as programações alteradas para acompanharem o sepultamento e o velório do prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman. Você falou sobre o quadro de saúde dele, né, que a piora nos últimos dias, mas Fouad Noman vem enfrentando a doença de forma muito firme desde o ano passado. E aqui eu vou trazer um bastidor. No ano passado, junho ou julho, salvo engano, uma penúltima entrevista que eu fiz com o presidente Lula em Belo Horizonte, na base, no aeroporto da Pampulha, Fouad foi até o aeroporto para receber o presidente Lula. Só que o avião presidencial atrasou um pouco e Fouad, sempre antecipado, chegou um pouco antes da hora. E quando ele chegou, lá é uma estrutura um pouco improvisada, não tinha espaço para ele ficar. E ele estava claramente não se sentindo bem. Só que quando a gente vai fazer uma entrevista como essa com qualquer presidente, há uma vigilância da Polícia Federal que faz um rastreamento na área e as pessoas que não estão autorizadas não podem entrar. Aí Fouad chegou e eu conversei com a Polícia Federal, falei, olha, o prefeito de Belo Horizonte, ele poderia aguardar aqui do lado de dentro, mesmo a varredura tendo sido feita. E sim, a segurança do presidente Lula autorizou a entrada de Fouad Noman, que ficou comigo por quase 1 hora. Nós conversamos bastante, porque eu estava com a nossa equipe técnica, viabilizando o local para entrevista, testando o microfone, testando câmera. E aí, naquele intervalo, eu conversei com o prefeito. Ele ficou 1 hora sentado, conversando, mas assim, claramente já lutando contra a doença, não se sentindo tão bem. E logo depois também um anúncio de que ele estava doente, enfrentou a eleição passando mal, né, se tratando de um câncer, e lutou bravamente até aqui, viu, Eustáquio? Porque ele já é um senhor de idade, cumpria suas agendas, vinha muito a Brasília, toda vez que o prefeito vinha aqui à capital federal, eu fazia uma exclusiva com ele para falar sobre a agenda, e agora essa piora no quadro dos últimos dias, culminando com a morte, infelizmente, do prefeito Fouad Noman agora há pouco, e também o cancelamento desse evento, onde estaria toda a cúpula do PSD, o partido dele, que foi o partido que mais fez prefeituras no Brasil, estariam todos aí, homenageariam Fouad, mas o evento foi cancelado, primeiro em função da piora dele, e logo depois foi anunciada a morte de Fouad Noman.